desafio. Nós lidamos com o gerente do banco e com o assessor de investimento. Eles não são inimigos, e eu não quero tratá-los como inimigos. Mas eu entendo que nós, investidores, sem estar no comando, a gente fica refém desses profissionais. Tá? E de acordo com a ética deles, vem aquela questão se ele está cuidando bem do meu dinheiro ou não. Eu, enquanto planejador financeiro, eu não cuido do seu dinheiro, eu cuido de você. E o seu dinheiro é algo que usamos para, fazer acontecer a sua vida. O dinheiro tem múltiplos significados. Tem significado de segurança, ele tem significado de previsibilidade, ele tem um significado de realização, ele tem vários significados, cada um com a sua... Como que a gente lida, né? Como que eu vejo o dinheiro que eu tenho hoje de salário, quanto o dinheiro hoje que eu tenho de reserva. Então, o objetivo dessa apresentação é estarmos no comando com relação ao dinheiro que temos investido e orientar, seja o gerente do banco, e orientar, seja o nosso assessor de investimento. Tudo bem até aqui? Beleza? Podemos seguir? Esse daqui está tudo certo. A gente começar. Maravilha. Quantos estavam no último encontro? 3 semanas atrás. Okay? Eu tenho responsabilidade de me apresentar de novo. Enfim, essa aí é minha grade. Na Marinha eu cursei o Colégio Escola Naval, com muito suor e muito orgulho. E na minha natural transição de carreira, eu fiz uma pós-graduação em Educação Financeira. Eu entendi o que o MEC entende de Educação Financeira. E percebi que depois da formação era insuficiente para atender as pessoas. E aí eu fui entender o ser humano através da programação neurolinguística. Eu tenho uma formação internacional, que é de Master Practitioner. Eu comecei a entender o ser humano. E aí fazer orientações financeiras, entendendo como cada pessoa funciona, fica muito melhor. Depois disso eu desenvolvi o programa Dinheiro a 2, em que eu ajudo os casais a se entenderem financeiramente. E começamos a ouvir a voz do casal. Tudo é melhor quando a gente escuta a voz do casal. Não tem brigas quando escuta a voz do casal. Não tem desentendimentos. Tem uma voz muito mais pura, sabe? Uma voz muito mais de Deus, como um cliente falou ontem para mim. Essa é a certificação, ela tem a certificação de atuação internacional. A intenção é trazer para a família naval o melhor do planejamento financeiro. Eu fiz uma consulta à Planejar, que é a autoridade de planejamento financeiro no Brasil. Eu perguntei, quantos militares tem aí? Ele falou, Luiz, não temos nem essa estatística e ninguém nunca perguntou. De fato, o planejamento financeiro não faz parte da cultura militar. Eu falei, então, seremos os primeiros, não é verdade? Se não existe ainda, seremos os primeiros. Esse hexágono ele foi apresentado na semana passada. Hoje, vamos falar sobre gestão de ativos. A primeira reunião que tivemos foi sobre gestão financeira. E as próximas reuniões, a gente vai seguindo esse caminho de forma aleatória. O próximo encontro do GIPF vai ser na semana que vem, sobre aspectos não financeiros do dinheiro. Tem a ver com psicologia? Tem. Mas também tem a ver com o seu perfil, que é diferente do seu irmão, que é diferente da sua esposa, que é diferente do seu pai, diferente da sua mãe. A princípio, tentamos, claro, ser iguais. Tentamos, claro, ser parecidos com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a esposa, mas na verdade não somos. E aí na semana que vem eu vou mostrar essas diferenças e como a gente pode se entender. Tá bom? Beleza. Então, maravilha. Bom, vamos direto ao que interessa. Vamos entender a jornada financeira de todos nós. Eu vou mostrar como fazemos os projetos de vida e a partir de então os investimentos. E boas práticas, porque afinal de contas a gente está falando de educação financeira ao longo da jornada. A jornada financeira que nós vivemos é essa. Sempre estamos numa linha do tempo, a todo momento, e quando a gente olha para o dinheiro, tem um lado que eu vou chamar de avanço e tem um lado que eu vou chamar de proteção. O avanço é quando está tudo certo, tá bom? Você recebe seu salário em dia, e aí você gasta menos do que ganha, olha só que maravilha, e aí você consegue fazer reservas, e aí você fala assim, esse dinheiro vai para quais objetivos da minha vida? O primeiro deles, mais próximo de você, é sempre uma reserva de oportunidade. Eu não gosto do termo reserva de emergência. Quantos aqui tem um quartinho da bagunça ou uma gaveta do entulho? Ok? O que tem no quartinho da bagunça? Então a reserva de emergência, ela atrai
Emergências, não queremos isso, ok? Então é mais fácil você chamar de reserva de oportunidade ou disponibilidade imediata. Eu gosto de um termo mais... Enfim. Evite o termo reserva de emergência, não é adequado. Depois tem nossos projetos de vida, e quando você pensa que você quer trocar o seu próximo carro, normalmente o brasileiro ele só enxerga o próximo carro, mas depois desse carro virão outros, sim ou não? Quantos aqui já tiveram mais de 3 carros na vida? 4 carros na vida? 5 carros na vida? Percebe que é algo contínuo? E por que quando eu perguntei, cara, tá pensando em comprar um carro? Tô. Aí idolatra o carro para comprar daqui a 2, 3 anos, dependendo da taxa de juros, mas não enxerga o próximo. Por quê? Porque ele se encantou com o primeiro. Calma, você vai ter vários outros carros, não é verdade? Isso vale para suas viagens. Quantos aqui já foram ao exterior? Você pretende voltar ao exterior? Quantas vezes? Um monte, né? Não é isso? Então, esses projetos é importante a gente enxergar além dessa primeira etapa. Eu não sei se é cultural do brasileiro, mas em geral, o farol do carro, sabe? Se eu perguntar aqui para esse cidadão os projetos, ele encerra a visualização dele em 1, 2 anos, no máximo 3 a 4 anos. Ele não enxerga mais do que isso. E a desculpa é, vamos ver no que vai dar. Nem sei se eu vou estar vivo, nem sei se eu vou estar empregado, nem sei que não sei o quê. E aí a mente sabota. O que acontece com isso? Os investimentos, quando a gente enxerga curto, é investimento de banco. A caixinha do Nubank está ótima. O Tesouro Direto está ótimo. E aí você tem pouca diversificação. Por que isso acontece? Você está na renda fixa, você não quer, enfim, investir mais nada além disso. E acabou. E depois a gente vê como se esgotasse o teu cofre para depois você ter que encher o cofre de novo. Chega uma hora da sua aposentadoria, a idade não volta, tá? Que você precisa ter um montante guardado, porque senão você fica atrasado nessa linha do tempo. Então a minha proposta aqui é simples. No dia de hoje, vamos nutrir várias caixinhas ao mesmo tempo. Então você não vai comprar só o seu próximo carro, você vai comprar os seus próximos carros. Claro que o primeiro carro vai usar mais dinheiro, mas o teu próximo carro ele já pode receber lá R$10, entendeu? Ou 20, ou R$50, dependendo do seu bolso. E aí a gente vai olhando isso numa perspectiva privilegiada. É isso que eu trago aqui com muita tranquilidade. Enquanto eu não tinha essa visão de planejador financeiro, eu assessorava o meu gerente do banco, ou meu assessor de investimento, com aquele objetivo que eu enxergava, e era um horizonte muito curto. Muito curto. Quando eu comecei a ir para esse local um pouco mais privilegiado, eu comecei a ver minha vida numa posição mais adequada, e eu vi vários projetos, e eu falei, se eu não cuidar da minha aposentadoria agora, ela vai ficar mais cara. Se eu não cuidar da minha viagem para o exterior, que eu vou fazer daqui a 10 anos, ela vai ficar mais cara. Ok? Então, quanto antes, mais barato fica. Certo? Quando você tem juros a favor, que maravilha. E aí eu comecei a perceber que isso fluiu na minha vida, começou a fluir na vida dos meus clientes. Toda essa linha que você está vendo aqui é a linha que a gente chama de avanço, é quando está tudo certo, tá? Você está com a vida financeiramente saudável. Só que deslizes podem acontecer. Se você corre uma maratona, às vezes o teu cadarço desamarra. Acontece. Fazer o quê? E aí você precisa interromper a tua jornada por um instante. É o que eu chamo de proteção. Toda essa parte de proteção que você está enxergando aqui é um limite de gasto. Quem não tem plano de saúde e eventualmente precisa de um acidente, ele precisa estourar algum cofre desse para pagar alguma questão de saúde. Quando você tem um plano de saúde, você tem um limitador de gasto, ele segura para você. Isso vale para seguro de vida, isso vale para DIT, né, que é um seguro temporário. Isso vale para uma série de coisas. Então, existem soluções financeiras que têm característica de proteção. É como se fosse um EPI. Ok? EPI, equipamento de proteção individual. Beleza? Então, quem tem EPI não é um medroso. Quem tem EPI é um cara que performa. Quando você vai no açougue, aí tem lá um açougueiro lá com uma faca 12 polegadas, ok? E tem um colega dele que ele tem uma luva para ele não se cortar. O cara que tem uma luva, ele corta com mais segurança e mais agilidade, sim ou não? Sim, pô, lógico. Lógico que sim. Você vê um motociclista e você vê um motoqueiro.
o capacete do motociclista é diferente do capacete do motoqueiro, sim ou não? O motociclista tem mais performance. Por quê? Porque ele tem um EPI mais adequado. Tudo bem? Preciso dar mais exemplos? Não, né? Maravilha. Então faz parte do seu plano de investimento você ter um plano de proteção. Vamos falar sobre seguros no primeiro encontro de julho. Eu não sei exatamente a data agora, tá? Mas o primeiro encontro de julho vamos falar sobre seguros estratégicos. Já deixo o convite para vocês. Beleza? Feito isso, eu vou mostrar agora, um software para enxergarmos os nossos projetos na nossa linha do tempo. Então eu vou sair da apresentação aqui do PowerPoint, vou me teleportar magicamente para aquela cabine e vou navegar nesse software para que a gente coloque alguns projetos e depois dos projetos vamos adequar os investimentos. Tudo bem? Beleza? Enquanto isso, você pode perguntar ao pessoal do seu lado qual ficha que caiu nesses primeiros minutos que tivemos juntos. O que eu estou mostrando para vocês é um software chamado Dinheiro a 2. Eu ajudei a desenvolver junto a uma equipe que trabalha com inteligência artificial e planejamento financeiro. E aqui a gente tem alguns parâmetros. Do lado direito, talvez tenha a questão da nitidez da imagem, mas a gente tem aqui a idade de aposentadoria, renda desejada, investimento mensal, etc. E o que eu quero mostrar são alguns projetos que podemos colocar aqui. Eu vou te dar a oportunidade de você colocar o seu projeto aqui também. O que eu quero te mostrar? Aqui temos uma pessoa de 41 anos de idade, ok? O início da linha do tempo começa no dia de hoje, não começa no dia de ontem. Eu conheço muitos educadores financeiros falando assim, se você começasse a investir 20 anos atrás, cara, sinto muito, esse tempo já passou. Então, a linha do tempo, ela começa com a sua idade atual. Esse exemplo aqui, 41 anos de idade. A expectativa de vida do brasileiro é viver até 90 anos de idade, tá? Seja você homem ou mulher. Então, nesse exemplo aqui, dá para ver que a renda, o dinheiro, acaba por volta dos 83 anos de idade. Existe aqui um período sem renda, tá vendo? Que ou naturalmente vai depender do governo ou vai depender de parente. Se eu mudar aqui alguns parâmetros, por exemplo, esse rapaz aqui vai aposentar um pouquinho mais tarde. O que acontece nesse caso? A renda já é suficiente para nutrir a vida. Quando a renda, o verde, ultrapassa aqui a linha dos 90 anos, eu tenho aqui uma margem em verde além. Significa dinheiro de herança. Para algumas pessoas isso é muito importante, para outras pessoas isso é irrelevante. Do tipo, meu filho que se vire. Tá tudo bem, tá? O que eu quero dizer é que essa ferramenta é interativa, a cada mudança que acontece, que você propõe, ele vai fazendo os ajustes. A nossa vida é muito mais do que nascer e morrer. A nossa vida é muito mais do que deixar herança ou não. A gente tem os nossos projetos. E aqui, dividido em essencial, desejo e sonho, temos alguns projetos de vida. Então, se você puder enxergar aqui, viagem para a Europa, viagem para a Itália, intercâmbio para a Júlia, herança a receber, um carro novo. Percebe que são muitos projetos. A compra de um laptop. Luiz, a compra de laptop é um projeto? Claro que é um projeto. Tudo que tiver voltado ao futuro é um projeto. Na parte de desejo aqui, temos um MBA, temos viagem para Orlando. No sonho aqui tem um apartamento de praia, enfim. Tudo que você colocar em essencial, desejo ou sonho, ele vai impactar a curva da mesma forma. Por que então tem essa diferença? O essencial é o que é inegociável, você vai fazer com dinheiro ou não. Você entende que às vezes está na hora de você fazer o seu MBA ou você comprar o seu carro e você vai fazer com dinheiro ou não. O desejo, a intenção é, se tudo der certo, você executa o desejo. Se não der, tá tudo bem, você não vai ter uma vida pior do que isso. E sonho é sonho, é uma forma de você colocar os desejos da sua criança interior no papel e não ficar só na sua cabeça. Então você pode habilitar ou desabilitar todo o bloco ou habilitar e desabilitar um sonho específico, ok? Quando você faz isso, impacta a curva diretamente. Eu gostaria de ouvir agora da plateia, dos nossos convidados, um desejo, uma vontade, um projeto. Quem for voluntário, por favor, levante sua mão. Magicamente vai chegar um microfone para você. Quem gostaria de contribuir com essa apresentação?
Levante sua mão e o microfone chegará até você. Pode dizer, por favor. Fale para todos. Passar um mês na Indonésia. Indonésia. Vamos chegar na Indonésia. Só comendo comida natureba. Ó, vou escrever aqui, ó. Viagem à Indonésia. Quando será essa viagem? Daqui a uns 8 anos. 8 anos. Ó, dia 18/6/2034, acertei? Estime um valor em reais, valor de hoje, tá? Em reais. Não tenho a menor ideia. É porque lá é mais barato, né? 30 mil reais, 40 mil reais, quem dá mais? Mas 30 mil. Quanto? 30, 50. 50, ó, que maravilha, como é bom sonhar, né? Maravilha. Se o projeto é à vista ou a prazo, ok. Trecho aéreo, sim, claro. Vamos sair do Rio de Janeiro. Destino Indonésia, ó, como se existisse um voo direto. Beleza. Aí ele dá a opção de repetições. E aí, a gente repete todo ano, semestral ou não? Não tem repetição. Criei esse projeto. O que acontece quando eu criei esse projeto? Ele vem para cá e ele já afeta a curva. É exatamente esse aqui, tá? Por que ele está aqui? Porque ele está 8 anos à frente e tem um sinalzinho aqui do aviãozinho, beleza? Isso afetou a curva? Sim, afetou a curva. Aí pergunta para a nossa querida, qual é o seu nome? Cristina. Cristina, você ficou mais pobre com essa viagem desse jeitinho que eu mostrei, sim ou não? Não. Se você olhar no curto prazo, obviamente que teve uma queda aqui do seu patrimônio, não é verdade? Então tem pessoas que sofrem com essa queda. Fala, meu Deus, será que eu devo fazer essa viagem mesmo? Meu Deus. Só que quando você pensa de forma sustentável, você fala, não, o restante está equilibrado. E esse é o grande objetivo de você fazer, conhecer, evidenciar, dê o nome que você quiser, todos os seus projetos num ponto de vista privilegiado. Que aí eu consigo ver meus projetos aqui concentrados nos primeiros 5 anos, mas eu também consigo enxergar a viagem na Indonésia, sim ou não? Eu também consigo enxergar minha aposentadoria, sim ou não? Eu consigo enxergar se eu vou deixar dinheiro de herança ou não, sim ou não? Olha que legal. Então você consegue ficar em paz com você mesmo. Gente, o fator emocional no planejamento financeiro, ele é fundamental. O gerente do banco não está nem aí. O assessor de investimento, às vezes, não está nem aí. Por quê? Porque ele cuida do seu dinheiro. Eu cuido de você. A sua paz importa. Você entende isso? A sua alegria importa. Agora, Cristina, imagina. Você já nutria a sua viagem desde já. Você dedicar R$ 20 para essa viagem. Desde já. Ou R$ 50. Desde já. Você fica um pouco mais feliz, sim ou não? Na PNL, a gente usa esse termo de viva seu futuro agora. Você não precisa viver seu futuro lá, de forma condicional. Não, você pode ficar feliz de forma incondicional, porque você nutre vários projetos. Eu, enquanto planejador financeiro de famílias, de casais, de famílias, a gente coloca os projetos das famílias. E aí teve o marido, o provedor, que se colocava em último lugar da fila, e eu dei a voz para o marido lá. Eu falei, querido marido, o que você quer? Aí ele, não, quero minhas filhas bem, minha esposa bem, se elas estão bem, eu estou bem. Eu falei, ok, vamos fingir que está tudo certo, o que você quer? E aí ele falou, eu queria uma churrasqueira. R$ 4.000. E a esposa olhou para ele e falou, você nunca falou isso para mim. Aí eu falei, que bonito, precisou de uma reunião financeira com o planejador para ouvir uma parte do coração dele. E a esposa falou, é bom para todo mundo ter uma churrasqueira em casa. Vamos antecipar esse projeto. E a gente colocou. Eu vou fazer os passos que eu fiz com ele, tá? Nessa mesma ferramenta. Eu abri aqui um projeto chamado Hobby, porque não é uma reforma que ele estava querendo. Não era uma reforma na casa, era um hobby. E nesse hobby estava lá, projeto churrasqueira.
A data inicial ele botou 5 anos para frente, a esposa proibiu e botou 2 anos para frente. O valor total da churrasqueira era R$ 4.000 ao valor de hoje. Ele não queria repetir isso, uma churrasqueira é suficiente para ele, e aí ele criou esse projeto. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Vamos ver se você está pronto para responder. Qual é o impacto de R$ 4.000 nessa perspectiva? Você entende que tende a zero o impacto? Tende a zero. Só que o marido feliz tem impacto em casa, sim ou não? Tem, pô. Tem. E aí a posição dele de nobre provedor era o quê? Primeiro as minhas filhas, primeiro a minha esposa. Eu fico bem em último lugar. E aí eu dei um microfone para ele. Falei, fala. Entendeu? Então são ganhos não financeiros do planejamento financeiro. Não sei se é importante para você, mas isso é importante para mim. Tudo bem até aqui? O que a gente está vendo aqui? Outras situações, tá? Essa pessoa tem 41 anos de idade, ela começou com um patrimônio inicial de R$ 300.000. Você fala, Luiz, é isso? Não. Pode ser herança, pode ser imóvel, pode ser uma série de coisas, tá? Aqui tem uma queda expressiva. Um monte de projeto, ele ficou relativamente mais pobre. E depois ele teve um aumento aqui de ganho, ele ganhou um capital aqui. Essa ferramenta, ela permite que você, vamos dizer assim, projete ganhos. Então, se você tem um advogado aí na família que recebe um valor expressivo, ou dinheiro de herança, ou venda de um terreno. Luiz, tem um terreno lá que ninguém olha para ele. E se você vender esse terreno lá? Às vezes a tua vida se capitaliza em R$ 200.000. Aí você fala, não, tá lá cheio de mato. Cara, olha para isso com um cifrãozinho. Você começa a trazer esperança e possibilidades. Dentro da PNL, você ter mais possibilidades é melhor para você hoje. Tem um termo na PNL que é mais ou menos assim, tá? Se você tem apenas uma opção, você não tem opção. Se você tem 2 opções, você tem um dilema. Se você tem 3 ou mais opções, você tem flexibilidade. Então essa flexibilidade é fundamental para que você possa tomar decisões e exercer o livre-arbítrio. Senão, você fica preso ao que o gerente do banco oferece. Ou é um CDB, ou é um consórcio. Você vê que é muito limitado? É muito pouco. Por isso, essa ideia de uma visão ampla. Tudo bem? A partir de agora, uma vez que os projetos estão desenhados, a gente vai jogar isso para a nossa carteira de investimentos. Tudo bem? Então vamos junto aqui. Percebe que esses projetos eles têm uma distribuição na linha do tempo diferente. Quando eu clico aqui, ó, na parte de investimentos, absolutamente tudo que eu desenhei, ele vem para cá como necessidade de reserva de emergência, necessidade de projetos de vida, não é nenhum cálculo, é apenas o somatório de tudo que eu quero e a necessidade de valor de independência financeira. Nesse caso aqui, tá somado em 1,5 milhão para resolver. E a partir dessa distribuição, vão vir a carteira de investimentos, dentro da renda fixa, dentro da renda variável e tudo mais. Então, primeiro eu desenho a minha vida e depois eu distribuo isso na forma de ativos. Quando a gente entende agora, são alguns parâmetros chaves para a gente entender qual tipo de ativo me atende. Olha a diferença de percepção, tá? Uma coisa é eu chegar com dinheiro, chegar para o meu gerente ou para o assessor e falar, ô assessor, eu tenho 200 mil aí, o que você distribui para mim? Ok? Percebe que ele vai fazer de forma aleatória, ele vai perguntar, tá, mas o que você precisa tal? Então nós precisamos entender esses parâmetros chaves. Primeiro, liquidez. Tá claro que é liquidez? Pergunta para o pessoal do seu lado aí. Tá claro? Você entende que é liquidez? É o dinheiro pronto uso, fácil acesso. Ok? Liquidez. Outro, prazo. Se você perguntar para qualquer fazendeiro, uma semente tem tempos diferentes para florescer. O dinheiro é a mesma coisa. Um CDB floresce num prazo diferente do Tesouro Direto, diferente de uma debênture e diferente de uma ação. É meio óbvio? É meio óbvio. Você precisa entender a questão de prazo. Outro parâmetro, rentabilidade.
A renda fixa remunera diferente da renda variável, remunera diferente do dólar, remunera diferente do fundo de investimento imobiliário, remunera diferente. Qual é o problema da pessoa comum? Ela chegar a comprar uma ação e comparar com o CDI. Não vai funcionar. Esse parâmetro está inadequado. A rentabilidade, ela precisa... Cada classe tem um tipo de rentabilidade diferente. Outro parâmetro é volatilidade. Eu não uso a palavra risco. A palavra risco está inadequada. Risco é ganhar e perder, não é o caso. Mas é questão de volatilidade. Quando eu tenho renda fixa, eu tenho uma previsibilidade. Quando eu tenho renda variável, existem as oscilações. Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma oportunidade de compra e venda. Então, um ativo de renda variável, obviamente, ele tem mais volatilidade do que o ativo de renda fixa. Os ativos especulativos, é claro que ele vai oscilar mais, lógico. E a outra é previsibilidade. Então, aquilo que é realmente importante para mim, eu quero mais previsibilidade. Então, a criptomoeda pode ser o que for, tá? Não sabemos ainda o desempenho dela. Mas ela traz previsibilidade? Não traz. E aí, qual é o ponto aqui? Para cada projeto, isso que eu quero que você leve no seu coração. Para cada projeto, qual que eu vou me posicionar? Se o projeto ele tem aquela carinha que, cara, isso aqui é importante para mim, faz sentido eu estar na Indonésia, não é uma escolha. Então ele vai ter essa carinha aqui, tipo Tesouro Selic, tá? É um exemplo fictício. De alta liquidez, uma rentabilidade ok, altíssima previsibilidade, o prazo aceitável e volatilidade baixa. Show! Existe o oposto disso? Existe. Uma volatilidade altíssima, poxa, uma rentabilidade que pode ser alta ou não, mas uma previsibilidade baixíssima, no caso aqui das criptomoedas. Tá bom? Estou sendo bem genérico, tá? Ok? Então, assim, eu vou ter um mix na minha carteira? Vou. Mas quem dita o mix não é um assessor. Quem dita o mix são meus próprios projetos. Porque se tanto faz ir para a Indonésia ou não, aí você pode colocar tudo aqui, ó. Se der bom, você viaja antes. Se não der, você não viaja e tá tudo bem. Mas se a Indonésia é uma coisa importante, opa, então eu vou sair daqui. E claro que existem os ativos de meio termo, que são os fundos multimercados, etc. Que tem uma carinha mais balanceada. Não é nem tão previsível e não tão arriscado. Ok? Dentro disso, a gente tem os perfis. Aqui é um exemplo de perfil de 5 perfis, tá? Do conservador arrojado, a gente colocou 5 perfis. A distribuição sugerida por uma pessoa muito conservadora percebe que ela tem nada de criptoativo, ela não tem nada de investimento internacional, ela tem baixíssimo aqui fundo do mercado e muita previsibilidade. Mas é um horizonte muito curto. Esse farol do carro está muito curto. Existe o oposto? Existe o oposto, o extremo oposto aqui, ó. A pessoa arrojada ou agressiva. Quanto de criptoativo? Quanto? Saiu de 0 para 5%. Tem gente que bota 15%, 20% na carteira. Ativo especulativo, você está jogando dinheiro fora. Não é assim. Então, quando a gente compara item a item, você percebe que tem uma distribuição maior, concordo, mas tem uma concentração maior em investimento internacional e fundo de investimentos imobiliários e ações. Isso para uma pessoa muito agressiva. E claro que existe meio termo disso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas você compreendeu. Eu não quero que você olhe a carteira, que você olhe cada projeto da sua vida. E aí você vai dando ordem ao seu assessor. Então, para esse projeto específico, eu quero ser conservador. Para esse outro projeto, eu quero ser mais agressivo. Para esse outro projeto, eu quero... E ele vai distribuir. Essa é a grande sacada. Ao invés de você ser refém desse assessor, você começar a comandá-lo. Tudo bem até aqui? Beleza? E com isso, antes de chegar já na conclusão, o assessor ele tem 2 tipos de remuneração. Isso aqui vocês conhecem bem? O modelo comissionado do assessor ou do gerente do banco e o modelo FII fixo. Quem conhece bem? Quem conhece bem? Quem nunca ouviu falar desse troço? Tá? Deixa eu explicar isso que isso é importante, tá? Se você é uma pessoa muito conservadora, só vai comprar tesouro direto, você vai pagar pouco ao assessor. Por quê? Porque ele ganha pouco de comissão.
Se você fala assim, o assessor, faz o que você quiser para mim, ele vai te dar ofertar um monte de produto, vai oxigenar um monte a sua carteira para ele ganhar um modelo de comissionamento. Então, para que não tenha conflito de interesse, por que não você sair do modelo de comissionamento, isso é uma escolha na corretora, tá? E você passar um modelo de FII fixo, ou seja, uma taxa fixa. O que significa a taxa fixa? Ele vai receber o dinheiro justo de acordo com o seu patrimônio. Se o seu patrimônio aumenta, ele ganha também. Então é um interesse de ganha-ganha. Para quem tem carteira grande e quem quer a sabedoria do assessor, um presente que você pode dar para ele e falar, cara, eu quero assinar um modelo FII fixo, ou um modelo de taxa fixa, para ele começar a cuidar da tua carteira como se fosse dele. Entendeu? Você escolhe isso na corretora aqui, ó. Então, quando você abre conta na corretora, tem um botão lá, você assina todos os termos? Assino, lá. Entendeu? Então você pode determinar isso ao assessor de investimento. Eu não estou aqui botando ele como inimigo, tá? Eu estou dizendo para você doutriná-lo. Você já teve empregada doméstica? É bom limitá-la? É fundamental limitá-la. Já teve empregada doméstica que você não limitou? Não é um problema? Esse é o problema, entendeu? Então, conduzir o teu soldado, sabe? Conduzir o teu subordinado é fundamental. E eu creio, de verdade, que gerente do banco é seu funcionário, assessor de investimento é seu funcionário, eu, planejador financeiro, a gente está a serviço da sua família. Por mais que sejamos ultra especialistas, quem manda na sua vida é você. Você comanda a sua vida de ponta a ponta. O que tem na sua vida e o que não tem é 100% mérito seu. Sim. O banco você não consegue ter essa opção com gerente ali de balcão. Mas dentro dos bancos tem as casas de investimento. Você entende que o Bradesco tem um Bradesco Investimento, tem o Itaú Investimentos? É uma salinha mais reservada. Normalmente é no segundo andar e tem um cafezinho melhor. É isso? Nessa. Mas na parte de investimentos. Porque mesmo você sendo um cliente premium, que só usa banking, o que é o banking? Conta corrente, cheque, depósito à vista, tá? Essas coisas, não é um tratamento especial. O tratamento especial acontece quando você vai para um local mais tranquilo, o café é melhor, o banheiro é privativo, né? Essas coisas, tá bom? Se vocês precisarem de orientação, eu falo, Luiz, não sei onde investir, eu posso te ajudar com isso, tá? Normalmente eu uso duas casas de investimento, a XP e o BTG. Eu normalmente não faço investimento em banco, porque o banco não tem a especialidade do investimento. A especialidade do banco é o bank, depósito à vista, cartão de crédito, esse tipo de coisa, é coisa do dia a dia. Mas quando a gente fala de patrimônio, eu sugiro a XP e eu sugiro a BTG. A XP tem um perfil um pouco mais agressivo, de muita compra e venda. Os assessores da XP têm essa característica. E o assessor do BTG tem mais essa característica aqui do modelo FII fixo, de cuidar do seu patrimônio com você. Então, eu não julgo as casas. Eu acho que é perfil do próprio cliente. Eu tenho um cliente que gosta de oxigenar a carteira o tempo todo, porque o Trump falou aquilo, vai ter eleições no Brasil, poxa, tem um problema lá no comércio internacional, e ele quer estar posicionado com isso. Ótimo. A XP é um excelente caso para isso. Se você gosta cara, eu preciso de uma pessoa de confiança, poxa, eu preciso ter um relacionamento melhor, de verdade, eu sugiro que você tenha a casa do BTG. E eu, Luiz, eu trabalho em qual casa? Eu não trabalho em nenhuma casa, eu trabalho na sua casa. Eu trabalho a serviço da sua família, porque eu não cuido do seu bolso, eu cuido de você, deixando bem claro isso. Tá bom? Diga. São similares, entenda onde eu quero chegar. Imagina o Maracanã. Todos conseguem chegar ao Maracanã? Eu garanto que tem jogo bom no Maracanã. O que uma coisa tem a ver com a outra? Exato. O Maracanã é a casa onde os jogos acontecem. Ok? Então, no Maracanã, pode estar jogando Bangu e São Cristóvão. Ou Flamengo e Botafogo. O que o Maracanã tem de ver? O Maracanã é a casa.
O que dá a segurança são os ativos. O que dá a segurança é o que está sendo comercializado ali dentro. Então, com relação à segurança, fiquem tranquilos. Não é sobre a casa, é sobre o ativo. Sobre os ativos existem os graus de risco de cada ativo. Renda fixa tem um grau de risco menor, ou seja, mais seguro. Quando a gente fala de criptomoeda, esse tipo de coisa, o grau de risco é maior. Mas é sobre o ativo. Tudo bem? Ficou claro? De uma forma geral, eu prefiro, tá? Que todos nós aqui preferimos o modelo FII fixo, mas caso você tenha pouca movimentação, ou queira fazer sozinho, ou queira fazer produtos comuns, tipo Tesouro Direto, aí, ok, você pode ficar nesse modelo comissionado. Tá bom? Para a gente poder encaminhar para o final e te ouvir, eu entrei em contato com os 2 assessores que eu trabalho junto, e eu perguntei assim, cara, na sua visão, o que seria uma boa prática do investidor? E ambos falaram, aportes recorrentes. O investidor que faz aporte recorrente, ele tem muito mais sucesso do que aquele cidadão que chega, deixa 200 mil reais e nunca mais aporta. Então, o aporte recorrente é que nem na academia, sabe? Ir na academia 3 vezes por semana é muito melhor do que uma vez a cada semestre. Vá sempre que possível. Outra boa prática é não se apegar a uma classe de ativo. Do tipo, só gosto de tesouro direto, só gosto de fundo de investimento imobiliário, só gosto de fundo multimercado. Não se apegue. Dá flexibilidade operacional para o assessor. Mas o comando da sua carteira é seu. O projeto é seu. Ok? Mas dá flexibilidade para ele. Então não se apega, porque eventualmente pode ter uma classe mais rentável, ok? E aí quando tem uma eventual baixa, o que acontece? O assessor ele vende nesse momento e faz o que a gente chama de descasque. Vamos fingir aqui, tá? Num período, a parte de ações internacionais está bombando. Aí você comprou lá, recebeu a recomendação, teve uma alta. Vende, faz o lucro, faz o descaste, e aí você coloca numa renda fixa, ok? E aí você faz isso até esse mercado começar a fraquejar. Vai chegar um momento que a renda fixa vai estar muito boa. Você faz o descasque e coloca no fundo de investimento imobiliário. Vai acontecer do fundo de investimento imobiliário. Aí você faz o descasque de novo. Então, trazer essa flexibilidade para que você possa estar sempre se beneficiando com essas oscilações naturais do mercado. Ok? Os fundos imobiliários sofreram muito com a pandemia. Lógico que sofreram. Ok? Toda a oscilação de dólar que a gente tem está relacionado à economia brasileira, está relacionado à política brasileira, só que isso oscila. Então, você está posicionado em vários mercados é uma coisa boa. Daí a diversificação, tá? Voltando, o nosso passador aqui passou rapidamente. Tá, mais um. Toda vez que tem essa oscilação natural, vai ter uma classe de ativo que vai se beneficiar, vai ocupar mais a sua carteira. Então, outra dica de ouro é rebalancear a carteira. Quem faz isso não é você, tá? Quem faz isso é o assessor. Então, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, você fala, ô assessor, como é que tá aí a distribuição? E aí você botou de um jeitinho e ao longo da vida ele vai desbalanceando entre as classes. Rebalancear a carteira é sempre uma boa opção. E é algo que acontece na nossa vida, tá? A vida muda de prioridades, tá? Seus investimentos também devem mudar. Portanto, adote uma reserva de oportunidade para servir como célula-tronco. Eu escutei isso de um seminário que eu participei. Ele falou assim, Luiz, faz parte da nossa carteira de investimento a gente ter um dinheiro, reserva de emergência. A gente ter os nossos projetos bem distribuídos. Mas ter um dinheiro aqui que ele não está a serviço nem da reserva imediata e nem dos projetos. Ele está ali stand-by. E esse dinheiro stand-by, ele é fundamental para você pegar as oportunidades que aparecem. Então, está chegando eleições brasileiras, ok? Grande chance do dólar oscilar. Essa reserva, você compra dólar, depois você vende e ela volta aqui para a reserva de oportunidade, que é a nossa célula-tronco. Então, ela pode virar dólar? Pode. Ela pode virar reserva de oportunidade? Pode. Então, é uma reserva dentro da tua carteira. Então, esse dinheiro líquido dentro da sua carteira, que não tem função nenhuma, cara, isso é fundamental para os assessores poderem trazer essas oportunidades para você.
E eu vou dizer, tem oportunidade pra caramba. Quem vive o mercado, nossa, tem oportunidade de comprar, de vender, etc. Tudo bem? Diga. Tudo bem, se tiver liquidez, você transforma. Por exemplo, comprei dólar com a expectativa dele aumentar. Não aumentou. E aí? Tudo bem? Qual o problema de você ter dólar na carteira? O máximo que você pode fazer é tua viagem de Orlando comprada. Mas não é uma boa ideia? Entendeu? Então, assim, existem posicionamentos que você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Estou com a expectativa do fundo imobiliário aumentar por qualquer motivo. Você compra fundo imobiliário esperando um aumento. Não teve. Qual o problema de ter fundo imobiliário na sua carteira? Receber aluguéis sem pagar imposto. Olha que maravilha. Então, são posicionamentos estratégicos. Tá bom? Eu vou dar a palavra para vocês, porque a intenção do GIPF não é ser eu ou especialista apenas. Eu sei que tem muitos especialistas aqui na plateia. Esse QR Code, ele joga direto para o grupo de WhatsApp. Todos estão no grupo de WhatsApp do GIPF? Sim? Não? Por favor, só apontar com a câmera do seu celular. E aí você vai ser direcionado ao grupo do GIPF, que não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem aquela florzinha de sexta-feira, oi, não tem isso. Não tem resultado de Copa do Mundo, não tem. Tem a divulgação do próprio GIPF, ok? Então é um grupo que se retroalimenta. Quem está no grupo além de vocês? Tá minha esposa Fernanda, tá ali em pé de azul, ok? Ela está grávida, em setembro eu vou me ausentar. Em setembro eu vou cuidar da minha filha. E eu preciso de voluntários para estar aqui. O primeiro voluntário é o senhor Carlos Batalha, que está aqui, ó, tá de preto aqui do meu lado. Ele me ajuda aqui na coordenação e ele naturalmente vai assumindo aqui a palavra para que eu possa cuidar da minha filha, que vai nascer em setembro. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Os contatos para você falar diretamente comigo. Eu estou no grupo, claro, mas se você quiser entrar em contato e falar comigo, pode falar também.